super especial. Shalom, shalom, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesse domingo super especial, né? Dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Então, queremos iniciar desejando um feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aqui conosco e todos os pais que estão em processo, né, de geração. Lembrando aí do mês de Ave, que é um mês também de gerar as promessas durante todo esse mês. E eu fiquei com essa missão aqui, né, de abrir esse domingo com vocês. Estou muito feliz por isso. E pedir muito discernimento, como a gente sempre pede, né? Quem fica nessa missão, tanto dos louvores quanto da palavra. A gente quer sempre trazer algo do coração, né? Da vontade de Deus. E Deus, ele deu um jeitinho de arrumar uma outra missão para mim. Então, hoje a gente vai ter duas pautas aqui nessa abertura, porque eu já tinha uma ligada ao Dia dos Pais, mas Deus me deu um sonho. E nesse sonho ele falava muito sobre a companhia de Daniel. E era um sonho sobre promessas. Encontrei alguns irmãos nesse sonho, então depois eu vou chamar em particular para compartilhar ou para mostrar o que Deus me mostrou, né? Porque eu não entendi, às vezes só vocês que entendem quando recebem. E eu queria iniciar esse momento fazendo uma pergunta que algumas pessoas já fizeram aqui, mas é mais para a gente relembrar, que é sobre as promessas de Deus. Quem já recebeu uma palavra que foi profetizada, ou aqui dentro da companhia, ou por um outro profeta, eu queria que vocês levantassem a mãozinha mesmo, para a gente. Pode levantar a mãozinha aqui, fique à vontade. Eu também já recebi promessas, só que no sonho, Deus falou sobre questionamento, sobre duvidar. Ele falar, era como se tivesse uma pessoa, né, uma figura que já foi da companhia de Daniel, mas eu não conheço essa pessoa, então é só interpretação mesmo. E essa pessoa contava sobre algo que ela orou muito, que ela pediu muito a Deus, mas que não foi realizado. Era uma cura de um ente querido e que não foi realizado, e ela colocou isso como se fosse uma promessa de Deus na vida dela, né? Como se ela tivesse recebido que aquela cura iria existir. E aí, na conversa, a gente fala muito sobre esperar o tempo de Deus e que nem sempre a nossa vontade, né, a nossa interpretação sobre essa promessa é a que vai se cumprir. Então, quando Deus me trouxe isso, eu fiquei, né? Mas, Senhor, hoje é Dia dos Pais, eu vou falar uma outra questão, alguns versículos que se conectam com a figura de pai, e o quanto Deus é o nosso, né, pai espiritual e a gente tem o pai terreno. Mas ele falou, algumas pessoas precisam ouvir isso. E aí a palavra-chave dessa abertura da manhã é fidelidade, porque Deus é super fiel com a gente. Então, a gente não precisa questionar as promessas que já chegaram na nossa vida de Deus. E a gente precisa só ter cuidado com a interpretação dessa promessa, porque às vezes a gente interpreta do jeito que a gente quer. Então, quando você receber uma promessa, os profetas aqui sabem mais do que eu, anotem, tomem nota, peça discernimento, vá na palavra, reflita sobre essa promessa e sempre a mantenha em seu coração, em sua mente, porque não vai acontecer em um tempo curto. Algumas vezes a gente vê algumas promessas que falam 3 meses, 6 meses. Então, às vezes, esse processo é a preparação para essa palavra. Então, se tinha aqui alguém questionando algumas palavras que receberam sobre mudanças, sobre viagem, sobre até mesmo a cura de um tratamento, Deus está no processo. E esse processo não é o tempo da gente, né? É o tempo de Deus. E aí, falando em fidelidade, eu conectei também justamente com a figura paterna, né? Os nossos pais. O quanto os nossos pais, eles são fiéis para conosco, né? Às vezes a gente casa, sai de casa, e às vezes a gente sente falta dessa figura paterna próximo a gente. Mas ele sempre está ali. Quem hoje vai almoçar, tomar um café, falar uma videochamada porque está distante com seu pai? Eu vou. Após o culto, eu já irei visitar o meu querido pai. E a gente, às vezes, fica com essa dúvida, né?
será que o meu pai, ele também sempre foi fiel comigo? E aí, se a gente fizer essa conexão dentro da palavra de Deus, a figura do pai paterno, né? Ele, assim como o nosso pai espiritual, ele sempre foi uma figura com proteção e cuidado. Será que você já parou para pensar o quanto seu pai se dedicou, o quanto ele trabalhou, o quanto ele lutou para nós estarmos aqui? Então, foi uma jornada muito grande, né, como pai. E para a gente até entender um pouco isso, em 41:10, em Isaías, ele fala sobre isso, né? Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, representando essa proteção e cuidado. Tem uma conexão também que me chamou muita atenção, é sobre orientação e disciplina, né? A figura paterna, ela traz isso, e o quanto Deus também, ele nos orienta e às vezes puxa a nossa orelha, né, no formato ali da disciplina. Porque um pai, ele orienta e corrige o seu filho. E em Provérbios 3, 11, 12, fica muito claro essa conexão. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Então, aqui eu estou olhando para alguns pais, né? Aqui na minha telinha tá o Cláudio e o Juliano, que por coincidência os dois são pais de dois meninos, correto? Ah, o Cláudio são três, isso mesmo. Eu estava pensando nos gêmeos, Cláudio, desculpa. E eles têm filhos homens, né? Muitas vezes eles, mesmo com pais que protegem, cuidam, que são bondosos, eles já tiveram que puxar a orelha, de dar uma orientação, uma disciplina, né, ali, que a Sarina deve ter dito, poxa, calma, a Miyuki também, mas na figura de pai, às vezes a gente confunde, né? Quando a gente se torna cristão, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim, ah, vai ser tudo lindo, vai ser tudo, agora tá tudo resolvido. E a gente vê que a Flávia, o João falando, não, na hora que a gente está debaixo dos cuidados do pai, da orientação, tem os momentos de disciplina, tem os momentos de cuidado, que às vezes o cuidado é sai desse caminho, vai para outro caminho. Então, isso é super importante. E uma outra coisa que se conecta muito com essa fidelidade de Deus é o amor incondicional. Eu garanto que os papais que estão aqui, o Alex também tá, também é pai da Maria Clara, eu garanto que todos esses pais, eles têm esse amor incondicional. Às vezes, o pai, às vezes, ele não consegue representar muito esse amor em termos de inteligência emocional, de sentimentos. Às vezes, a mãe é mais esse carinho, essa acolhida, mas os pais têm esse amor incondicional, né? Ele, assim como Deus promete amar seus filhos incondicionalmente, assim como um bom pai ama seus filhos, independente de suas falhas. Então, aqui quem é pai também sabe, né? O filho quebrou algo dentro de casa, o filho desobedeceu um pouquinho, vocês conversam, assim, vem o perdão, vem esse acolhimento dessa falha. Então, isso também é importante. E um outro que me chamou muita atenção dessa conexão, desde promessas de Deus, de fidelidade, de cuidado dos pais, é a provisão, que é algo que a gente fala tanto aqui, né, dentro da companhia ou em outras trocas. Assim como um pai provê para suas crianças, Deus promete prover para as necessidades dos seus filhos. Em Mateus 7:11, Jesus ensina: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, isso se conecta lá com o que eu falei no início, sobre as promessas. Então, muitas vezes as promessas, as palavras que a gente recebe, são coisas que a gente já está pedindo a Deus. São coisas que a gente já está orando. Então, assim como o Pai, ele provê todas as necessidades, os desejos do seu filho, assim é o nosso Pai querido. Ele também provê tudo isso. E aí, para a gente começar esse culto, eu queria que vocês parassem agora, um minutinho, que nós fechássemos os nossos olhos e a gente fosse buscar
aquela profecia, aquela promessa. E eu quero falar aqui diretamente para você que estava questionando o tempo de Deus, que já não tinha esperança daquela promessa ser realizada. Que você mentalize agora, nesse dia que é um dia tão simbólico, né, da nossa conexão com o nosso Pai querido, e que você creia que a fidelidade de Deus, ela não tem tempo para cumprir as suas promessas, mas tudo aquilo que ele já falou para você, ele vai se cumprir. E se você tiver alguma dúvida em relação a uma palavra que você recebeu, busque na Bíblia, né? Busque o discernimento de Deus para deixar ainda mais claro. E aí, por que que eu trouxe isso também, né? Porque ontem, eu acho que todo mundo acompanhou, ontem, sexta-feira, na verdade, né? Sexta-feira, em todas as mídias, passaram aquela questão do avião, né? Que da Voipés. Eu estava bem próximo, com certeza eu iria voar com aquelas pessoas que estavam fazendo conexão em Guarulhos, porque depois o meu voo era de Guarulhos para Fortaleza. Eu acho que vocês sabem que tinham 4 cearenses, né? Que inclusive um era próximo aqui de uma conexão com uma escola que eu sou parceira. E o quanto, às vezes, a gente sai de casa sem ter dado esse abraço aos nossos pais, aos nossos filhos, sem ter feito essa conexão de amor incondicional. Então, lembrando aqui, pedindo a Deus, né? A gente tem ficado em oração, todos da companhia de Daniel, por essas famílias. É do estado do Paraná, muitos, né? Temos aqui várias pessoas do mesmo estado, que às vezes precisam pegar esse meio de transporte. Então, infelizmente, aconteceu isso e queria deixar aqui essa mensagem em nome da companhia de Daniel, que vamos continuar em oração para que todas essas famílias, né, entes queridos, possam ser confortados por Deus, porque é uma dor imensurável, e que, através das nossas orações, né, Deus possa acalentar também esses corações. Então, essa é a mensagem inicial que eu queria deixar aqui com vocês. Amém. Shalom, shalom, queridos. Vamos continuar nessa mesma sintonia dessa palavra aí, que a Lídia já iniciou o nosso culto de hoje, né? Vamos iniciar esse momento de louvor realmente dizendo ao Senhor que nós desejamos a sua presença, né? E realmente nós queremos que o rugido do leão se manifeste nas nossas vidas nesse mês, né? O que representa o rugido do leão, como a Flávia já nos apresentou esses dias, né? Que é a execução da vontade divina, né? Da vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos então, nesse momento de louvor, declarar ao Senhor que desejamos a sua presença e desejamos ouvir o seu rugido nas nossas vidas. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações.
Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Assim é o Senhor. Se abram os céus e o Teu teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia, Senhor. Declaramos tua fidelidade, declaramos, Senhor, a tua grandeza, a tua majestade, Pai. Tu és o único, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declare. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo.
perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, irmãos. Grande é o nosso Deus, o grande eu sou, nosso papai, aquele que é digno e é fiel em todo o tempo, né? E a sua fidelidade nos sustenta. Passa a palavra a Juliano nesse momento. Alô, amados, bom dia. Todos me ouvem bem? Bem. Glória a Deus por essa manhã, glória a Deus pela palavra de abertura, por esse momento de louvor. Vamos continuar com as nossas orações e nossa mente e nosso espírito focado naquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Vou convidar o Cláudio para fazer uma oração. Pode ser, Cláudio? Por favor. Todos me escutam bem? Legal. Meu Deus, querido Pai, na autoridade do Senhor Jesus, viemos aqui nesta manhã em seu nome, para a sua glória, para a sua honra. Que o Senhor abençoe esse culto. Todos aqui que estão presentes nesse dia especial, no Dia dos Pais, todos os pais presentes aqui, o Senhor receba, dê uma bênção especial a todos os pais que estão aqui, todos aqueles que estão nas nossas mentes.
Que nesse culto, Senhor, toda palavra que seja colocada aqui na boca do Juliano, todas as pessoas que se manifestarem aqui, seja diretamente do seu trono. E assim possamos estar na sua glória, na sua honra, expandindo aqui o reino de Deus aqui na terra. Então, Senhor, agradecemos por essa manhã, mais uma vez, e que seja um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Cláudio, pela oração. Amados, quem puder abrir as câmeras, faça esse esforço de abrir. E é importante para a gente olhar e enxergar a carinha de todo mundo aqui. Como sempre, a gente sempre percebe o seguinte, né? É incrível o direcionamento que o Senhor dá para cada um de nós, independente do lugar, independente do estilo de cada um, independente da forma como cada um traz a palavra. Incrível o que a Lídia trouxe, com o que a Sarina trouxe e com o que nós vamos ver agora. Tudo tem uma coerência, tudo tem uma mesma fala, tudo tem uma mesma direção. Então, fiquem atentos, porque o Senhor fala a cada momento, o Senhor fala em cada trechinho do nosso culto, em cada trechinho da nossa celebração. Abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 8, dos versículos 5 até o 13. Mateus, capítulo 8, do 5 ao 13. Mateus, capítulo 8, do 5 ao 13. E a Adri, que gosta do título, o título de hoje é Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Todos acharam lá? Mateus 8, do 5 ao 13. Quem é que gostaria de ler para nós? Vou fazer igual o pastor Marcelo. Quem é que gostaria de ler para a gente hoje? Mateus 8, do 5 ao 13. Uma leitura bem rápida, bem dinâmica. Quem Posso quiser ler aqui, pode abrir o Juliano? áudio e fazer a leitura. Posso ler aqui, meu áudio já tá calibrado. Vou fazer a leitura aqui, tá? Que entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob sua autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém. Obrigado, Cláudio. Seja feito conforme a sua fé. Quem já conhecia esse texto, quem já conhecia essa história, essa narrativa? Mateus relata essa história e Lucas relata também. Lucas relata de um jeito um pouquinho diferente, cada um com um foco. Mas só os dois que relatam essa história aqui. E curioso, porque Mateus ele teve a preocupação de escrever para os judeus. E nessa história aqui, Jesus dá uma bela de uma cacetada no próprio povo escolhido. Mas, enfim, a narrativa é essa. Jesus estava
operando seus milagres, iniciando o seu ministério, pregando o evangelho do reino, curando enfermos, expulsando demônios, perdoando pecados. E na cidade de Cafarnaum, ele com os seus discípulos, eles recebem essa visita de um oficial romano. Esse oficial romano chega até Jesus e ele fala: olha, o meu servo, de quem eu gosto muito, esse servo é muito importante para mim, ele está sofrendo. E ele ainda enfatiza, ele diz, sofrendo horrivelmente, está sofrendo muito. Não era só uma dor de cabeça, não era uma dor de barriga, não era uma dor na perna que fazia mancar. Nós não sabemos qual era a enfermidade, mas era algo pesado, era tenso, era algo que desafiava os limites da medicina da época. Porque ele diz, está sofrendo horrivelmente. Lá em Lucas vai dizer que ele está quase morrendo, está à beira da morte, está quase morrendo. E esse oficial romano chega até Jesus e fala, suplica, né? Ele fala, olha, meu servo está sofrendo. E Jesus prontamente fala, eu vou curá-lo. Curioso isso, né? O centurião romano não teve que pedir muito. E é diferente de outros, né? A gente vê que teve um que teve que descer, um paralítico que desceu pelo telhado para ser atendido por Jesus. Teve a mulher do fluxo de sangue que teve que se esforçar para entrar no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Teve aquela outra mulher que falou para Jesus: olha, eu sei que eu não sou do povo escolhido, mas os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. O centurião não faz muita força, ele chega, ele conta a história e Jesus fala, eu vou lá. Por que será que Jesus falou isso, né? E daí o centurião fala, não, não dá. Não dá, Jesus. Não dá para te receber na minha casa, não dá. A tradução do Cláudio diz, não dá para te receber debaixo do meu teto. Não tem como, não dá, eu não sou digno. O senhor é um homem diferente, o senhor é um homem santo e eu não. Um centurião romano, será que ele era uma pessoa que carregava sangue em suas mãos? Certamente, né? Ah, mas a gente pode dizer, pô, mas está na batalha, né? Legítima defesa, ok, mas nem sempre é assim. Ele estava trabalhando para um império, um exército imperialista, eles tomavam as coisas à força, então provavelmente ele tinha muito sangue inocente nas suas mãos. E ele reconhece isso, ele fala, Jesus, não dá, não dá. Não dá para você ir lá, não. Não dá para o senhor chegar na minha casa. Mas é o seguinte, eu trabalho com hierarquia e disciplina. Quem já serviu o exército aí sabe, né? O fundamento são a hierarquia e a disciplina. E aí ele fala assim, eu vivo debaixo dessa autoridade, eu vivo debaixo desse princípio da hierarquia. E eu sei que se eu falar para qualquer comandado meu vá, ele não questiona, ele vai. Ele só obedece, ele não é maluco ele me desobedecer, ele vai. E se eu chamo outro e falo, vem, ele vem. E se eu falo isso para o meu servo, a mesma coisa acontece. Eu estou acostumado com o princípio da autoridade, eu estou acostumado a viver debaixo de autoridade e exercendo autoridade. Então é o seguinte, se o Senhor mandar, eu sei que vai acontecer. Com uma única palavra tua, eu sei que meu servo vai ser curado. Jesus se impressiona com isso, olha para os seus discípulos e fala, olha, nem em Israel eu vi uma fé como esta. Aliás, nem em todo Israel eu vi uma fé como esta. E ele fala, olha, aí alguém citou aqui, né, que na atual temporada do The Chosen tem essa cena e é bem bacana, embora tenha um pouco de, né, de Hollywood por trás, é bacana de assistir, é bem impactante, é bem emocionante. Jesus fala, nem o meu povo, ou melhor, nem no meu povo, nem no meio do meu povo eu encontrei uma fé como esta. E ele volta para o romano e fala, vá, e seja feito conforme a sua fé.
Esse é o título da nossa mensagem de hoje, queridos. Seja feito conforme a tua fé. E a minha intenção é que a gente olhe para essa mensagem com o mínimo de romantização possível, sem romantismo, sem religiosidade. Vamos olhar para essa mensagem de hoje e entender tudo que está implícito e que pode ser revelado aos nossos olhos no dia de hoje. Olhar sem romantização. Então, a primeira coisa, o que era um centurião romano? Né? Então, só lembrando, o povo de Israel, a terra de Israel, estava debaixo de uma ação imperialista. Né? Nos tempos de Jesus, o Império Romano dominava. Então, dominava de que forma? Militarmente e economicamente. A cultura era uma cultura grega, curiosamente, né? Não era a cultura romana que era a dominante, era a cultura grega. Tanto que muitos estudiosos falam isso, né? Que os colonizadores foram colonizados pela cultura grega, embora a força fosse romana. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego koiné, que é o grego popular. Dentro da estrutura militar romana, existia uma organização, uma hierarquia. E quem era o centurião, no caso? Ele era um comandante de uma centúria. Uma centúria, o que era? Um grupamento de 100 soldados. Simples assim. Um centurião, portanto, ele comandava diretamente 100 soldados. Ele era o sexto no comando de uma legião. A legião era grande, né? Dava de 3.000 a 5.000 soldados, e tinha uma organização com general e outro tipo de autoridades. Dentro dessa cadeia, o centurião ele era o sexto no comando dentro da legião. Embora não fosse o principal, ele tinha uma posição muito respeitada. Não é simples comandar 100 soldados. Era similar a um capitão hoje. Quem conhece um pouco de hierarquia militar, entende. Polícia tem capitão, bombeiro tem capitão, exército tem capitão. Então, o capitão, ele está ali, ele tá acima da tropa, mas não é o mais alto no comando, mas ele tem muita responsabilidade e muita autoridade. Curiosamente, o centurião, embora autoridade, ele não se eximia de ir para o combate, diferente dos generais, que normalmente não vão a campo, né? O centurião ia. Então, o centurião lutava junto com seus soldados. Então, provavelmente, ele não poderia ser alguém fraco de combate, não poderia ser alguém medroso, tinha que ser uma figura de combate mesmo, um combatente, ou seja, forte, corajoso, estratégico e bom no manuseio das suas ferramentas, ou seja, espada e escudo. Sabia utilizar. Então, o centurião, ele não era qualquer pessoa. Ele exercia autoridade, mas ele saiu, né, da base de soldado e foi crescendo, crescendo até se tornar um centurião. Então, provavelmente não era uma pessoa nova de idade também. Esse centurião já tinha uma certa idade. Não era simples sair de soldado até chegar a ser centurião. Levava tempo e precisava de mérito para chegar até lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a intenção é não romantizar. Ah, que lindo a fé desse homem. Gente, um centurião, lá no Oriente Médio, estava longe da sua terra. Longe da sua terra. Provavelmente, ou deixou a família dele titular em Roma, ou levou junto, que era um problema. Se ele não levou junto, provavelmente ele já tinha uma outra família lá também. E se levou junto, estavam todos sujeitos aos mesmos riscos que ele. Embora fossem os imperiais, né? Fossem eles os dominadores militares ali da época, eles não estavam isentos de serem atacados. A gente vê no Novo Testamento mesmo, os zelotes eram um grupo de judeus que tinham ação militar. E eles faziam o quê? Eles combatiam, eles iam para cima, eles matavam. Então, não era simples assim ser um comandante imperial, quilômetros e quilômetros da sua terra natal, no meio de uma cultura estranha, no meio de uma terra estranha. Não era simples. Por isso que eu digo, não dá para romantizar o olhar para o centurião. E como a gente falou agora há pouco, como ele vem de combate e como ele ainda combate,
ele tem sangue nas mãos dele. E certamente, boa parte desse sangue não é inocente. Perdão, não é apenas de militares, não é apenas de combatentes. Provavelmente ele tenha sangue inocente na mão dele, ou seja, ele tem culpa no cartório. Repito, a intenção não é romantizar em nada a leitura desse texto. Aliás, fazer um parêntese aqui, a Lídia trouxe a preocupação no começo, ela falou, hoje é dia dos pais, tal, mas eu orei ao Senhor, ele me deu uma palavra que não tem muito a ver com pais, mas eu vou trazer ela, né, do mesmo jeito. É importante dar atenção, dar ouvido, assim como a Lídia deu, porque o Dia dos Pais é um calendário civil, né? O Dia dos Pais ele é baseado no comércio, a gente sabe disso. É uma data para que aumente o consumo de produtos relacionados aos pais. Então, importante para nós entendermos que nós estamos, sim, no mês de Ave. E nesse mês de Ave, o que vai ser confrontado em nós? A nossa fé. O que vai ser desafiador? Incredulidade. Prestem atenção. Tudo que a Lídia trouxe, que a Sarina trouxe, que nós vamos ver agora, tem relação. E tem relação com o mês que nós estamos vivendo. Ok? Fecha parênteses. Então, é nesse contexto que acontece essa baita narrativa, esse baita encontro. E esse é o centurião. É um cara que não era Nutella, ele era raiz. Era um cara de combate, era um combatente. E curioso, né, que nesse contexto é esse cara que chama a atenção de Jesus. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, em toda Israel eu não vi uma fé como esta. Que lindo! Mas, o que essa fé não era? Antes de entender o que ela era, o que ela não era? O que a fé desse centurião não era? Primeiramente, ela não era religiosa. Em hipótese alguma. Esse centurião era romano, ele era pagão. Eles tinham lá as suas divindades. Alguém até colocou aqui no chat falando, né, do templo romano, das divindades pagãs, etc. Ele veio desse contexto, formado e formatado dentro da religião romana, que era pagã. Olha que maluquice. Será que nós estamos preparados para ver e ouvir Jesus falando, elogiando a fé de alguém que vem de um círculo diferente do nosso, que vem de uma outra confissão de fé? E olha, eu vou ser ousado no que eu vou falar aqui, porque às vezes a gente fala assim, um católico não pode professar a mesma fé que eu. Cara, ele é cristão. Aqui a gente está falando de coisas diferentes. Não é nem cristão de uma confissão diferente. Eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou da Companhia de Daniel, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, eu sou católico apostólico romano, não, eu sou católico da Renovação Carismática. É tudo cristão. Aqui a gente está falando de um cara totalmente diferente. Outra religião, nada a ver, pagão de tudo, sem nada a ver com raiz judaica nem nada. E aí Jesus elogia a fé dele. Tem coisa para aprender aí, hein? Tem alguma coisa por trás que nos chama a atenção. Então, a primeira coisa, essa fé não foi religiosa, em hipótese alguma. Desprovida de religiosidade total. Outra coisa, não era uma fé dogmática. Não seguia os princípios dos judeus. Não era uma fé ortodoxa. Não usava a roupa dos fariseus. Totalmente diferente do que se esperava. O estereótipo dela totalmente diferente. Então, quando você for atacado com um pensamento de incredulidade, que fala para você, veja, você não sabe nada da Bíblia, veja, você nem participa direito da Companhia de Daniel, veja, você é assim, veja, você é assado, veja, você não é isso, você não é aquilo. Combata esse pensamento, porque esse centurião não era nada do que se esperava. Nada. Nada.
Essa fé, então, portanto, ela não era religiosa, não era dogmática, não era ortodoxa, não era estándar, não era dentro dos padrões. Não era o que se esperava de alguém que ia fazer algo tão grande que ia despertar a admiração de Jesus. Não, não era. Os próprios discípulos de Jesus, em sua grande maioria, eles tinham sim conhecimento da Torá, eles tinham sim uma formação mínima dentro da religião judaica. Esse cara não, esse cara vem totalmente do avesso, totalmente ao contrário. Então, essa fé, ela não era padrão, ela estava fora dos padrões. Esses tempos, acompanhando a Sarina no atendimento dela, nós tivemos contato com uma família que não é evangélica. Ao contrário, é uma família de origem católica e assim, apegada a santos. A gente percebeu que eles são devotos de vários santos e tal, enfim. E aí, durante o atendimento, já faz mais de 30 dias, durante o atendimento, o pai da família falou assim: eu vou tomar essa decisão pela fé. Pela fé eu vou fazer tal coisa. Pum, e fez. E aquilo me chamou a atenção na hora, assim. E na hora, o Senhor me falou: seja feito conforme a sua fé. E eu falei para ele: seja feito conforme a tua fé. E eu me lembrei, né, dessa palavra aqui. Essa mensagem que a gente está compartilhando hoje, o Senhor já me deu ela no começo do mês passado, no começo de junho, 7. E eu lembrei dessa palavra na hora. É um mistério. A fé é um mistério. Ela não obedece padrões humanos. Ok? Não obedece padrões humanos. Ela não é enlatada, ela não é pré-formatada. É algo diferente. Então preste atenção. Se você recebe ataques do tipo: olha, você não tem perfil para ser abençoado, você não tem perfil para receber milagre, você não tem fé para receber milagre, você não merece o milagre, rejeite esse tipo de pensamento, porque é um ataque, ok? Esse centurião romano, ele não tinha o menor perfil. O menor perfil. Qual que era o perfil do centurião? Primeira coisa, ele era gentil, ele era pagão diante da religião judaica, da fé judaica, ele era um pagão, ele era gentil. E Jesus fala isso, fala: olha, eu vou dizer para vocês, virão do Oriente e do Ocidente muitos e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, enquanto que os de dentro, esses serão lançados para fora. Jesus chama esses de filhos do reino. O que ele está falando aqui? Olha, veio um homem de fora, veio um gentil, totalmente pagão, carregado de culpa, cheio de erro, que não conhece nada da Torá, não sabe quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi José, não entende nada do povo de Israel, não entende, não sabe quem foi Davi, não sabe quem foi Salomão, não sabe quem foi os profetas, não sabe quem foi Moisés. Mas ele olhou para Jesus. E Jesus fala: olha, muitos virão de todo o mundo e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto que muitos que são do povo de Israel ficarão para fora. Então, o perfil dele qual era? Gentil, pagão, religião romana. Mas aí começa a ter alguns indícios assim. Isso é bem interessante da gente pensar. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas vai trazer uns detalhes que Mateus não trouxe, e Lucas diz assim, que os discípulos falaram para Jesus: olha, esse cara, esse centurião, ele é digno de que você faça isso, mestre. Ele é digno que o senhor faça isso, Rabi. Por quê? Porque ele é amigo do nosso povo e edificou uma sinagoga para nós. Ele edificou a sinagoga. Está lá em Lucas, capítulo 7, 1 a 10, depois leiam. Olha que interessante. Pensa comigo. Um exército chega e coloniza uma nação. E como que eles fazem isso? É na base da pancada, na base da carnificina, na base da violência. Eles chegam ali em Cafarnaum e se estabelecem também em Cafarnaum.
No entanto, esse centurião, comandante de uma centúria, ou seja, ele tinha 100 soldados ali junto com ele, 100, era gente pra caramba comparado ali ao que era a população local. Ele poderia tocar o terror do jeito que ele queria, mas ele age diferente. Ele se tornou amigo do povo. Olha só, se ele se candidatasse como prefeito de Cafarnaum, pode ser que ele ganhasse. Ele foi amigo do povo. E ele edificou a sinagoga. Olha aí. Ele edificou a sinagoga. Gente, não importa a embalagem, importa o que tem dentro. Não importa o que tem na embalagem, o que ela parece, importa o que tem dentro. Ele se tornou amigo do povo. Então, veja. Primeiro ponto que eu quero que vocês salientem. Esse homem quebrava padrões. Os que gostam de anotar, anotem. Esse homem, esse centurião, quebrava padrões. E tudo que nós vamos falar aqui nessa manhã é uma construção. Tudo que a Lídia trouxe, tudo que a Sarina trouxe, tudo que nós estamos falando agora, faz parte de uma construção. Primeiro ponto, ele quebrava padrões. Por que ele quebrava padrões? Ele não era cruel, ele contrariava a maioria. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha convicções fortes. Olhem a relação. Quebrava padrão porque tinha convicções fortes. Quebrava padrão porque tinha convicções fortes. Como assim quebrava padrão? Ele poderia simplesmente ser violento e cruel, que estava tudo certo. Faz parte do escopo, faz parte do que se espera de um militar que está colonizando uma nação, de um comandante de guerra, experimentado em guerra. Lembrando de novo de The Chosen, que é uma encenação excelente dos tempos bíblicos, a gente vê que existem figuras romanas que são fora do padrão, que quebram realmente o padrão, e tem figuras romanas que são clássicas, né? Tem aquele comandante da região lá, que ele é cruel, ele é bravo, ele não quer nem saber, ele está preocupado com projeção política, ele está preocupado em crescer na carreira, e nem que custe a vida dos outros, ele não está nem aí, ele passa o trator. Então, vejam, esse centurião quebrava padrões. Prestem atenção, quebrava padrões. E por quê? Porque tinha convicções. Ele não era cruel, ele agia de forma diferente, mas tem mais uma coisa. Ele falou não até para Jesus. Olha que maluquice. Ele falou não até para Jesus. E detalhe, ele falou não enquanto suplicava para Jesus. O texto fala que ele entra, ele se apresenta para Jesus implorando. Quem aqui já implorou alguma vez na vida? Implorar é ficar de joelhos, é se humilhar. É reconhecer a incapacidade diante de algo. E nesse contexto, ele fala não para Jesus. Prestem atenção, ele quebrava padrões, porque tinha convicções. Ele não agia com violência, ele se tornou amigo do povo. E mesmo diante daquele que ele reconheceu como alguém diferente, ele falou: não, mestre, não vá na minha casa, eu não sou digno. Eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou. O senhor não pode entrar debaixo do mesmo teto. Ele falou não. Ele quebrava padrões. Quebrava padrões. O apóstolo Coreola sempre fala disso. A fé não é um conto da carochinha. Por isso que eu falei, vamos olhar para essa mensagem, para esse trecho da palavra do Senhor, sem romantismo. Esse é o cara que foi elogiado por Jesus, mas ele quebrava padrões. Prestem atenção. Segundo ponto importante que temos que destacar. Primeiro, ele quebrava padrões. Segundo, ele soube se posicionar.
ele soube se posicionar. Ele quebrava padrões, tinha convicção. Então, veja, será que no conjunto de centuriões, quando eles se reuniam lá no Grêmio de Centuriões, no Centro de Tradições Gaúchas, não, no CTC, Centro de Tradições Centuriões, será que ele não era questionado pelos seus pares? Será que o pessoal não pegava no pé dele? Pô, cara, eu matei tanto essa semana, nossa equipe destruiu tantas casas, nossa equipe destruiu sinagoga e você constrói sinagoga? Você é doido? Você quer se tornar o prefeito da cidade? Você quer fazer o quê, rapaz? Tá maluco? E ele se posicionou. Ele construiu sinagoga, ele ajudava o povo. Posicionamento, ele tinha convicções fortes. Então, primeiro, ele quebrava padrões, depois ele sabia se posicionar e, por fim, ele não abusou da sua posição. Ele não abusou da sua posição. Ele poderia muito bem ter abordado o Senhor partindo da sua autoridade terrena. Estão me entendendo? Ele era um comandante local. Ele podia simplesmente exigir aos soldados que pegassem Jesus e os discípulos e trouxessem na força. Mas não foi assim. Prestem atenção. Ele não usou a força do próprio braço. Ele não usou a força do próprio braço. Ele não confiou na força da sua patente militar, ele não confiou na força do Império Romano, ele não fiou-se nas influências humanas que ele tinha. Esse mês de Ave é um mês para nós alimentarmos a nossa fé. Não é o tempo de olhar para a força do braço, ao contrário, é o tempo de reconhecer os limites e o seu próprio lugar. Eu falei que a gente ia olhar para essa palavra sem romantismo. Ele não abusou do seu poder militar. E ele não exigiu, ele não deu uma ordem para Jesus. Ele não falou: vem cá, você é um cara diferente, você pode curar enfermo, vem cá. Eu te ordeno que você cure meu servo. Não foi isso que ele fez. Não estou mandando você curar meu servo, não. Ele implorou. Ele implorou. Ele poderia ter falado: se você não curar meu servo, eu vou matar os seus discípulos. Se você não curar meu servo, eu vou queimar tudo aqui nessa casa. Se você não curar meu servo, eu vou destruir a sinagoga que eu construí. Tá. E ele poderia até ter negociado. Ele poderia ter dito: se o senhor curar meu servo, eu amplio a sinagoga. Se o senhor curar o meu servo, eu construirei uma nova sinagoga. Vocês vão ter duas sinagogas. Se curar meu servo, eu vou mandar construir uma fonte aqui no meio da cidade. Ele não usou do seu poder humano, da sua influência humana. Então vejam, ele quebrava padrões, ele soube se posicionar e não abusou da sua posição. Então, afinal de contas, o que ele fez para gerar admiração do Senhor? O que esse centurião fez de tão especial que despertou a admiração de Jesus? O que ele fez que foi capaz de fazer o Senhor se virar para os discípulos e falar: nem mesmo em Israel, no meio do povo escolhido, eu enxerguei, eu ouvi ou eu conheci uma fé como esta? O que ele fez? Escrevam o que eu vou falar, gravem o que eu vou falar. Ele entendeu o princípio da autoridade no reino. No louvor que a Sarina trouxe, dizia: que ruja o leão.
O louvor dizia: que os céus se abram, teu nome é sobre todos, autoridade. Ele entendeu a autoridade. Amados, nós somos uma companhia de filhos maduros, de filhos experimentados, aprovados. É tempo de entendermos o princípio da autoridade no reino de Deus. É tempo de entendermos que o reino de Deus, ele se sobrepõe ao reino terreno, ao reino terrestre. O centurião entendeu o princípio da autoridade no reino. Nós, como filhos, precisamos ter essa mesma compreensão. E olha o que Jesus falou: que os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, não entendiam esse princípio. Jesus falou que nem mesmo os seus discípulos entendiam esse princípio. Então, quando ele está falando, olha, nem mesmo em Israel achei fé como essa, não é que, nossa, que fé linda! Nossa, como ele acreditava em Jesus! Nossa, florzinha, cordeirinho! Não! Ele entendeu o princípio da autoridade. Quem é a autoridade sobre a terra? Quem é o leão que ruge? Mas isso foi uma construção. Ele não chegou a ter essa conclusão à toa. Para isso, anotem. Ponto número 1. Para isso, certamente ele já investigava e acompanhava o Senhor e os seus discípulos. Ele não chegou lá à toa. Não foi do ar, não foi do acaso. Possivelmente ele viu Jesus expulsando demônios. E provavelmente aquilo intrigou ele. Opa, esse cara é diferente. Por que que os outros não conseguiram e ele conseguiu? Ele provavelmente viu Jesus curando cegos. Caramba, ele curou um cego a partir da sua palavra. Ele não tinha nada nas mãos, eu não vi ele fazer nada, ele só falou e o cara passou a enxergar. Ele provavelmente viu Jesus curando paralíticos. E como atento que ele era, ele pode ter visto Jesus curando, perdoando pecados. Perdoando pecados. Isso com certeza fez a cabeça dele explodir. Curou enfermos, paralíticos, leprosos, cegos, expulsou demônios e perdoou pecados. Quem é que faz isso? E mais, se ele estava ali em Cafarnaum, provavelmente ele ouviu o Senhor pregar. Provavelmente ele viu a multidão acompanhando Jesus, o grupo de discípulos e a multidão acompanhando. Provavelmente aquilo chamou a atenção dele até como comandante. Opa, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? E foi lá, e provavelmente ouviu. Esse cara está pregando um reino sobre... Que reino, rapaz? Aqui é Império Romano, meu. Isso provavelmente ficou na cabeça dele. Que reino é esse? Que reino é esse que ele está falando? Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que reino é esse? Então, primeira coisa, a construção para ele entender a autoridade não foi à toa, ela teve um primeiro pilar. Qual foi esse pilar? Ele investigou e acompanhou, ele ouviu e viu. Ele conheceu antes. Prestem atenção nisso. Ele viu acontecer com outros. Ele ouviu a mensagem para outros e ficou atento.
Ele vislumbrou a autoridade do Senhor Jesus. Entenderam? Não foi de graça que ele chegou lá e falou: Ó, Senhor, só com uma palavra pode mandar. Não foi. Sem romantismo, gente. Ele já tinha visto. Ele já tinha visto. Ele era o responsável por aquela região. Ele sabia e ele viu. Ponto número 2. Se ele ouviu e viu, ele entendeu. Ponto número 2, ele entendeu quem é que manda realmente. Ele entendeu. Ele falou, cara, peraí. Tem coisa que eu, como comandante de 100 homens, não posso fazer. Tem coisa que o general que está acima de mim, que comanda mais de 5.000 homens, não pode fazer. Tem coisa que o imperador romano, que tem gestão sobre toda a terra atual, não pode fazer. Mas esse homem faz. Espera um pouco. Quem é que manda aqui, pô? Esse cara tem sobre ele uma autoridade diferente. Ele entendeu que sobre Jesus existia uma autoridade muito maior que a dele como centurião, muito maior do que a dos seus generais, muito maior do que o seu imperador. Ele entendeu quem é que manda. Amados, nós entendemos quem é que manda realmente em nossas vidas? Amados, nós entendemos quem realmente governa sobre nossas vidas? Amados, nós entendemos que quem governa sobre nós não é o presidente da República? Nós entendemos que não é o governador do nosso estado? Nós entendemos que não é o prefeito? Nós entendemos que não é o Donald Trump? Nós entendemos que não é o poderio militar? Ele entendeu quem é que manda. Quem é a autoridade? E ele prova isso porque ele, sendo autoridade militar constituída legalmente através do poderio romano sobre aquela região, ele chama Jesus do quê? De Senhor. Ele chama de Senhor. Quando ele faz isso, ele reconhece, opa, ele é superior a mim. Ele entende e ele reconhece. E tem mais uma coisa importante aqui. Quando ele entende quem é que manda. Como comandante de uma centúria, ele tinha que, no mínimo, entender o mínimo, o básico do básico, do direito romano. Sim, existia direito naquela época. Aos estudantes de direito e aos profissionais da área de direito, né? Já existia, sim, o direito, desde a Grécia Antiga. E aqui não era diferente. E o centurião entendia um pouquinho, o básico do básico ele entendia. Quando ele chama Jesus de Senhor, e quando ele se submete à autoridade de Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu passo a confiar na justiça divina que o Senhor representa. É o reino visível versus o reino invisível. Ele deixou de lado todo o direito que ele tinha. Pensem comigo, será que ele não tinha acesso ao melhor plano de saúde da época? Será que ele não tinha acesso à Unimed da época? Será que ele não tinha acesso ao melhor plano odontológico, ao melhor plano de saúde? Mas ele decide, ele fala, não, eu prefiro recorrer à justiça divina. No grego é a palavra dikaiosune, a justiça divina. Eu quero viver e experimentar o direito do reino dos céus. Nós fizemos uma campanha agora em que nós dissemos assim: Senhor, eu quero passar do favor do maná para um tempo de recompensa no reino. Recompensa para filhos maduros, é para quem já passou para a próxima fase, para o próximo nível, para a próxima etapa. Recompensa é para quem descansa
na justiça e no direito do reino dos céus. É confuso? É difícil de entender? É. O apóstolo Paulo fala assim, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aqueles que nada são para levar a nada aqueles que são, reduzir a nada. Ele usa os loucos para confundir os sábios. O reino de Deus tem uma justiça. O reino de Deus tem um direito. E esse homem que era pagão, ele enxergou tudo isso. Juliano, você não está viajando na maionese? Não, porque quando ele chama Jesus de Senhor, ele se submete ao comando de Jesus, ele se submete a esse reino. Que não se enganem, ele viu esse reino sendo implantado, ele estava ali. Se o estado territorial de Israel é do tamanho do estado de Alagoas, imagine como que era a cidadezinha de Cafarnaum. Era menor que um bairro aqui de Ponta Grossa, ele sabia do que estava acontecendo. Se aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade de 400 mil habitantes, a gente sabe o que acontece sem necessariamente sair na mídia, a gente já sabe, imagine lá. Esse tamanho, ele sabia o que estava acontecendo. Ele entendeu que existe autoridade. Ele entendeu que existe um governo. E ele recorreu a essa justiça. Quando ele fala, Senhor, ele se submeteu às leis do reino. Às leis do reino. Gravem o que eu vou falar. No reino de Deus existe uma dinâmica. Decreto e ação. Decreto e ação. Prestem atenção nisso. Terceiro ponto. Então, se ele, primeiro, ele já ouviu, ele já investigava. Segundo, ele entendeu quem é que manda. E esses dois pontos são pilares que estão construindo o entendimento dele acerca da autoridade de Jesus. Terceiro ponto foi, qual foi o pulo do gato, então, desse homem? Como que começou a virar o jogo para ele? Ele reconheceu quem Jesus é. Amados, isso é poderoso, poderosíssimo. Prestem atenção, dentre os 12 apóstolos originais, os 12 primeiros, todos tinham sido chamados, todos haviam atendido ao chamado e caminhavam com Jesus. Mas teve um deles que recebeu uma palavra diferente. Lá em Cesareia de Filipe, Jesus está falando com os discípulos e ele fala assim, ô moçada, quem as pessoas falam que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas, outros vão falar até que é João Batista. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Só teve um cara que respondeu. Quem foi que respondeu? Isso. Deu para ver as boquinhas falando do Pedro. Pedro respondeu. E o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Jesus responde para ele, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne ou sangue que te revelou, mas quem revelou? O meu Pai que está nos céus. Uau! Agora querem ver a parte mais louca? Esse homem, esse centurião, esse militar, pagão, romano, violento, culpado, ele olha para Jesus e fala o quê? Tu és a autoridade. Esse é o pulo do gato. Esse foi o momento em que o centurião tirou 10. Se você mandar, Jesus, vai acontecer. Quando ele fala isso, ele está dizendo o quê?
Tu és o Rei dos Reis. Tu és o comandante supremo deste reino que eu não enxergo, mas que eu sei que existe. Assim como Pedro falou, esse cara já estava falando, tu és o filho do Deus vivo. Sem entender de teologia, sem entender de história judaica, sem entender de religião judaica, ele confessou a majestade do Senhor Jesus. O que é majestade? Nós cantamos aqui agora há pouco. É domínio. Nós cantamos todo domínio, todo poder estão debaixo da tua autoridade, Jesus. Tu és santo. Esse foi o pulo do gato. Foi aí que ele tirou 10. Ele reconheceu e falou: Tu és a autoridade sobre toda a autoridade. Tu és a autoridade sobre o imperador romano. Tu és a autoridade sobre os generais. Tu és a autoridade sobre os centuriões. Tu és a autoridade sobre os soldados. Tu és a autoridade sobre as enfermidades. Tu és a autoridade sobre os demônios. Tu és a autoridade sobre a terra. Se o Senhor mandar, vai acontecer. Nada de romantismo, correto? Ele enxergou a autoridade. Ponto número 1, ele investigava. Ponto número 2, ele entendeu quem é que manda. Ponto número 3, ele reconheceu em Jesus a autoridade. E confessou isso na frente de todos que estavam. Ele confessou. Lembra que a gente olhou lá atrás? Pô, esse cara quebra padrões. Esse cara faz as coisas de forma diferente. Esse cara, ele tem suas convicções. Olha aqui de novo ele manifestando tudo isso. A fé que move montanhas não é uma fé de conto da carochinha. Ela é uma fé construída. É tempo de revelarmos a nossa fé no Senhor Jesus. É tempo de manifestarmos a nossa fé no Senhor Jesus. É tempo de nos posicionarmos e confessarmos que Ele é a autoridade. Mas como é que eu faço isso? Começa olhando para o meu medo e falando: medo, vá te catar, vá para o teu lugar, vaza daqui, suma daqui, medo, porque a autoridade não é você. É hora de eu olhar para a escassez que fica na minha cabeça, falando que o dinheiro é mais importante do que a provisão divina, e falar assim: escassez, confiança no dinheiro, sai daqui, vaza, suma daqui, porque a autoridade sobre minha vida é o Senhor Jesus, a autoridade sobre a terra é do Senhor Jesus, não é do dinheiro, não é do capital. É tempo de nos posicionarmos, de olharmos para as notícias ruins que nos trazem medo, que nos desencorajam e falar assim: medo, suma daqui. Ponto número 4. Ele ouviu, ele investigou, ele entendeu que tem alguém que manda, ele entendeu que esse alguém é Jesus. E número 4, ele confiou. Ele confiou. Ele confiou. Não basta reconhecer que existem autoridades espirituais. Não basta entendermos que Jesus é esse soberano. Nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar nele. Pense o quanto que doía em Jesus ele olhar para os seus irmãos judeus e ver que eles não enxergavam isso nele. E aí ele fala: caramba, precisa vir um pagão desse aqui para ensinar para os meus irmãos. Ele confiou em Jesus. Não bastou ele enxergar, ele confiou. Ele confiou na autoridade e na ação. Prestem atenção, os decretos são importantes. As palavras proféticas são importantes. O falar é importante, o confessar com sua boca é importante.
Ele reconheceu em Jesus e confiou. Ele confiou. Teve confiança e convicção. Há uns domingos atrás, nós tivemos uma palavra, se não me falha a memória, Flávia que trouxe, dizendo sobre que fé é confiança e convicção. Hebreus 11:1, confiança e convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Esse centurião romano teve confiança e convicção na palavra de Jesus. Ele creu no futuro positivo e promissor. Ele não duvidou. Ao contrário, ele creu com convicção plena. Olha que loucura. Ele não conhecia os profetas, ele não conhecia nada da fé judaica. Mas ele confessou, ele professou o que Isaías 43:13b fala. Isaías disse: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Esse centurião romano confessou isso. Agindo Deus, agindo tu, Jesus, quem impedirá? É tempo de você declarar, é tempo de nós declararmos, é tempo de eu declarar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Como disse o apóstolo Paulo, será fome, será nudez, será espada, será o perigo, será a altura, será a profundidade? Nada. Nada pode impedir. Rugindo o leão, quem impedirá? Nessa manhã, hoje, agora, é tempo de você confessar e declarar isso para você ouvir a plenos pulmões, para todas as potestades espirituais ouvirem, para os céus ouvirem. Agindo o Senhor, quem impedirá? É tempo de você hoje falar isso bem alto, em alto e bom tom, para que o seu medo escute, para que a sua falta de fé escute e caia por terra. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Nada. Ele é a autoridade. E ele entendeu. Ele entendeu. Se o Senhor mandar, vai acontecer. Porque eu mando meu soldado ir, ele vai. Eu mando meu soldado vir, ele vem. Eu mando meu servo fazer tal coisa, ele faz. Eu vi o Senhor curando enfermos, eu vi o Senhor expulsando demônios, eu vi o Senhor fazendo paralítico andar, cego enxergar. Tu é a autoridade. Ele entendeu que existe só uma autoridade. Os demais são fake news. Os demais são fake news. Tentam rugir como um leão, mas não são um leão. Simulam, mas não são. E o que ele ouviu, então, depois de tudo isso? Mesmo sendo quem ele era, mesmo sendo alguém fora de padrão, mesmo não tendo mérito algum, mas investigando Jesus, mas entendendo que tem uma autoridade, reconhecendo que Jesus é essa autoridade e confiando nessa autoridade, ele teve uma resposta. Qual foi a resposta? Versículo 13. Vá e seja feito conforme a tua fé. Esse é o título da mensagem. Seja feito conforme a tua fé. Amados, vocês gostariam que o Senhor Jesus estivesse agora na tua frente falando assim para você? Meu querido, minha querida, seja feito conforme a tua fé. Tem um rei lá no Antigo Testamento que ele recebeu a visita do profeta em seu leito de morte e estava preocupado porque ele tinha uma batalha pela frente. Se eu não me engano, é o rei Jeú. E daí o profeta fala para ele: pegue teu arco, pegue a tua flecha e atire pela janela. Ele vai, ele atira uma, duas, três. O profeta fala assim para ele: por que você atirou só 3 vezes?
Você devia ter tirado 15, 20, até teu braço não aguentar mais. Já que você só teve fé para 3, você só vai ganhar 3 batalhas. Seja feito conforme a tua fé. Hoje é o dia de você olhar para a janela com o teu arco e tua flecha e lançar várias flechas. Seja feito conforme a tua fé. Olha como que a Lídia abriu o culto de hoje. Ela falou: o Senhor me falou, o Senhor me mostrou que muitos recebem promessas, mas levantam questionamentos e abrem espaço para dúvida. É tempo de olharmos para a fidelidade de Deus. Não precisamos duvidar nem questionar. Foi isso que ela abriu, com isso que ela abriu, com essa palavra que ela abriu o culto de hoje. Amados, ela perguntou: quem aqui recebeu promessa? Todos levantaram as mãos. Não deixe que os questionamentos se transformem em dúvidas. Esse centurião se posicionou diante do mestre com 0 de dúvidas. Dentre os 12 havia dúvidas? Como que Tomé ficou conhecido, pessoal? Porque o Tomé precisava ver para crer, né? Esse centurião, ele precisou ver para crer? Com uma palavra tua, o meu servo vai ser curado. Dentro ali, nos 12 tinha dúvidas, esse centurião não tinha. Elimine as dúvidas. Seja feito conforme a tua fé. O mês de Av, esse mês judaico que a gente está vivendo, é tempo da fé ser confrontada. Prepare a sua mente, prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque nós seremos confrontados. A incredulidade vai bater na tua porta, a dúvida, o questionamento vai bater na tua porta. Olha para o centurião. Ele rompia padrões, ele não era ortodoxo, mas ele não duvidou. O mês de Av é o mês de romper em fé. Romper em fé é o mês de acreditar, amados. Hoje é dia de acreditar, hoje é tempo de acreditar. Hoje é tempo de romper em fé. Manda a dúvida passear, manda a dúvida para longe. É tempo de romper em fé. Não tem romantismo nisso, pessoal. Está aqui o que aconteceu com o centurião. Ele investigou. Está aqui, ó. Pega a palavra, leia, coma, se alimente dela todo santo dia. Todo dia, altar secreto, palavra, 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 palavra. Descubra o efeito quântico, palavra bonita, o efeito quântico de ler a Bíblia todo dia. Você vai ver o que vai acontecer com você. Leia todo santo dia, leia. Eu não sei o que ler, peça ao Senhor, me mostre. Eu não sei por onde começar a ler, começa pelos evangelhos. Não pare, rompa em fé. Reconheça que existe uma autoridade sobre todos nós. Reconheça que essa autoridade é o Senhor Jesus e confie nele. São os passos do centurião. Ele rompeu através desses 4 passos. Ele fez isso, ele cumpriu isso. E aí ele ouviu: seja feito conforme a tua fé. Agora tem um detalhe, né? No versículo 13, quando ele fala para o centurião, ele diz uma coisinha antes, um verbo. Só um verbozinho. Ele diz: vá. 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 Não fique parado. Volte para a sua realidade. Confronte a sua realidade. Face your fear, diz em inglês. Olhe para o teu medo, cara a cara, para o teu medo. Não fuja dele. Olhe para ele de cara a cara e fale assim: seja feito conforme a minha fé. Eu creio no meu Senhor. Se ele mandou, vai acontecer. Medo, vaza daqui. Ele disse: acredite no futuro no futuro positivo promissor. Vá, vá. Não tenha medo, vá. Não duvide, vá. Quando ele disse seja feito, ele trouxe à existência. Vá e seja feito, conforme a tua vontade. 2 palavras poderosíssimas. 2 verbos
no imperativo. O imperativo não tem dúvida. Vá e seja feito. Duas palavras de ordem. Agora, eu falei, não teria romantismo na nossa mensagem de hoje. Pense que lindo o seguinte. Lindo. Ele recebeu essa palavra, todo mundo se maravilhou. Jesus falou, olha, não vi fé como essa em em momento algum aqui em Israel. Ninguém manifestou o nível de fé desse homem. Porque ele entendeu o jogo, ele entendeu o princípio da autoridade. E daí acaba o relato. Mas e para o centurião, acabou a história? Não, né? Ele teve que sair dali onde eles estavam e ir até a sua casa. Ele não tinha o WhatsApp para perguntar lá, ô esposa, o servo está curado? Ele não ligou, FaceTime, ele não ligou pelo WhatsApp vídeo e ficou lá, mostra para mim para eu ver se o rapaz está curado. Não. Ele teve que romper o tempo e o espaço, né? Ele saiu de onde ele estava até chegar na casa dele. E no meio do caminho? Como é que foi o meio do caminho? Apesar dele ter manifestado uma fé totalmente diferente, uma fé posicionada no meio do caminho, prestem atenção, no meio do caminho, ele teve que dar um novo passo de fé. E vocês sabem, eu não combinei nada com Lídia nem com Sarina. Ele ouviu a palavra, ele ouviu a promessa, ele ouviu a palavra que determinava, mas ele teve que caminhar até chegar no destino dele e constatar com os olhos a realidade. E no meio do caminho, o bicho pega. Mesmo com a palavra recebida, o kairos, ele teve que caminhar um tempo, o cronos, até chegar no seu objetivo e constatar com os seus olhos. Vocês estão entendendo? Ele recebeu a palavra, o kairos, mas ele teve que caminhar no cronos até chegar à sua casa e constatar. E no meio do caminho é que vem a dúvida. Não ceder às dúvidas, não cedam às dúvidas, elas vão atacar. A dúvida vai bater na tua porta, não ceda a ela. Não ceda ao medo. O medo vai te atacar. No meio do caminho, esse homem foi atacado pela dúvida, foi atacado pelo medo, até ele chegar lá e constatar. Ele recebeu a palavra, seja feito conforme a tua fé. Mas mesmo assim, ele foi atacado, não tenho dúvida disso. Mesmo após a palavra, no caminho, no tempo, a dúvida e o medo ainda tentarão fazer o seu trabalho na sua mente. Amados, não se enganem. As trevas não descansam. O medo não descansa, a dúvida não descansa. O tempo inteiro eles vão ficar ali te sarneando, batendo. Resista firme, resista firme. Seja feito conforme a tua fé. O centurião, ele agiu como Josué e Caleb. Eram 12 espias, 12 relatórios, 10 cederam à incredulidade, 10 sucumbiram diante do medo, e dois acreditaram. E foi feito para eles, para esses dois, conforme a sua fé. O mês de Ave é o mês de abraçarmos o relatório de Josué e de Caleb, de acreditarmos, de não sucumbirmos ao medo. Seja feito conforme a sua fé. Para finalizar, então, como que foi construída essa fé que remove montanhas? Número 1, ela foi investigativa. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O profeta Jeremias disse, quero trazer memória aquilo que pode me dar esperança. Você vai combater
a incredulidade e a desesperança com a palavra de Deus. Você vai combater o medo com a palavra de Deus. Número 1, então, a fé que remove montanhas é investigativa. Número 2, ela entende o princípio da autoridade. Isso foi o que fez a diferença na história desse centurião. Ele reconheceu a autoridade que há no nome de Jesus. Número 3, ele reconheceu que Jesus é essa autoridade. O nosso Senhor. Ele é a verdadeira autoridade, ele é a única autoridade. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, nós cantamos. Número 4, ele confiou sem dúvida alguma. Essa é a construção, esses são os 4 pilares dessa fé que remove montanhas e que chamou a atenção e a admiração de Jesus. Ela investiga, ela entende a autoridade, ela reconhece em Jesus a autoridade e, por fim, confia nele, sem dúvida nenhuma. Amados, nessa manhã, que a palavra do Senhor possa florescer no seu coração, que a palavra do Senhor possa transbordar em seu coração, e que a fé que remove montanhas, sem romantismo, seja construída agora em cada um de nós, em nome de Jesus. Essa fé que nos leva a romper com o medo e com a dúvida, e que nos leva a ouvir, seja feito conforme a tua fé. Convido vocês a fecharem os olhos, nós vamos fazer uma oração. Pedir para o Padrinho e o Passarinho colocarem uma música. Enquanto isso, lembrem de selar essa palavra com uma oferta. Não interessa o valor. Pergunta ao Senhor qual é o valor. E sele essa palavra com uma oferta. Sele. Nem que seja aquilo que você tem na mão. Já fiz oferta de R$5, de R$2, de 10, de 20. Não interessa. Faça, sele. É assim que a gente rompe com o medo. É assim que a gente diz, a autoridade está sobre o nome de Jesus, não sobre a minha conta bancária, não sobre a moeda corrente. Faça agora. Sele essa mensagem com a sua oferta. Enquanto isso, nós vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque desde o começo, Senhor, o Senhor vem trazendo a mesma mensagem, que é tempo de não duvidarmos, que é tempo de não sucumbirmos às dúvidas, que é tempo de ouvirmos tuas promessas e crermos na autoridade que vem de ti, na autoridade que vem do Senhor. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, através da tua presença, da presença do teu Espírito Santo, da presença dos teus anjos, em cada coração aqui que está ouvindo conosco agora no ao vivo, aqueles que vão ouvir no gravado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Rompa com a incredulidade em nossas vidas nessa manhã. Rompa, Senhor, com o medo das nossas vidas nessa manhã, para que possamos ter esse nível de entendimento, Senhor, de que existe autoridade, e a autoridade pertence a ti. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pode cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé,
Amém, amados? E que nessa manhã nós entendamos que é tempo de romper em. Eu vou finalizar aqui com um recado, e daí depois, se a Adri tiver mais algum, por favor, fique à vontade para abrir o áudio e trazer o recado. Eu quero falar para os casais, né? Nós teremos agora, dia 16, a nossa imersão dos casais, e aqueles que participarão, aumentem sua expectativa. Agora é hora de vocês fazerem exatamente isso, olha. Esfregar as mãos, porque coisas muito boas e muito bacanas vêm pela frente. Então, se preparem, fiquem atentos aos avisos que nós vamos ter e criem expectativas, porque o Senhor vai trabalhar bastante com as famílias, né? E essa semana ainda não teremos a volta da nossa escola de princípios, mas temos o domingo com tudo engatilhado. Dri, tem mais algum recado, alguma informação importante? Não? Sarina, está esquecendo de algo? Não. Então é isso, pessoal. Sejam abençoados por essa palavra e seja feito conforme a tua fé. Semana abençoada para todos, domingão abençoado para todos, que o Senhor nos abençoe durante essa semana e que em nome de Jesus nós possamos experimentar um novo nível de esperança, expectativa e confiança no Senhor. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Shalom, shalom.